Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Estou aqui para contar um pouquinho sobre o mês de fevereiro, né, de 2022. Hoje é dia 8 de março, 8h43 da noite aqui. Peço desculpa que o vídeo está saindo um pouco atrasado, semana passada foi o carnaval, foi uma semana um pouco mais curta, mas estamos aqui, como sempre, para contar um pouquinho do mês, um pouquinho do cenário que a gente está vendo, né, quando tudo parecia que o humor ia melhorar, estava mudando rápido, né, veio uma guerra, né, que está mudando o mundo. Antes de começar a falar sobre isso, um pouquinho de recado, um pouquinho de performance. A gente tá com o fundo de previdência lá com a XP Seguros, né, o Encore Prev, para quem quiser conhecer, além dos nossos fundos, né, o Encore Ações e o Encore Long Bias. Para quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no nosso site, encore.am, né, de Asset Management, ou aqui no QR Code. Mas vamos lá sobre o mês, né? O Ibovespa acabou fechando o mês em leve alta, subiu 0,9%, mas isso esconde uma realidade muito pior que aconteceu na Bolsa esse mês. Né? O SMLL, que é o índice de small caps, mas na verdade eu acho muito mais representativo do que é a nossa Bolsa, dado que ele não tem concentração como o Ibovespa tem em alguns setores, como commodities e bancos. Né? O SMLL caiu 5,2% no mês, foi algo realmente bem ruim, bem forte. A gente, em fevereiro, caiu, não, a gente não conseguiu segurar o Bovespa, mas também não caiu tão mal, não foi tão ruim igual a SMLL. O Encore Ações caiu 1,6%, o Encore Long Bias caiu 1,3%. Né? O SMLL, com essa grande queda, quase está voltando para a mínima, que foi lá no começo de janeiro. É algo realmente uma queda bem grande, enquanto o Ibovespa ainda teria muito para cair, deve estar uns 10% acima do low. Muito até ajudado pela performance de commodities aí com a guerra. Então vamos contar um pouquinho do mês, nossas preocupações e tal, mas vamos deixar a guerra por último, né, que é um tema um pouco mais complicado. Né. Falando de Brasil, eu vou ficar olhando um pouquinho para cá porque é onde está a minha colinha. No Brasil, a gente continua com uma certa calma política, né, pós-recesso, pré-carnaval. Normalmente não acontece nada mesmo no Brasil, velha piada, né, que antes do carnaval não acontece nada. As notícias piores de Brasil são relacionadas à inflação, que surpreenderam para cima. Isso é muito sério, é algo muito ruim, inclusive é algo que a gente tem que preocupar bastante nas empresas que a gente olha, e depois veio o petróleo com a história da guerra, que faz isso piorar, né? Aí o mercado teve que revisar a curva de juro para cima, né? Agora, né, olhando hoje mesmo, tipo, olhando na verdade o dado de ontem, de 7 de março, a inflação implícita, que é o jeito que o mercado calcula qual a inflação que ele espera para frente, voltou para cima de 6% até 2025, 26. Assim, é uma inflação realmente grande, nível de estresse, né? Talvez um pouquinho menor do que o mercado precisava lá em outubro, mas ainda bem grande, né? Mesmo com o Banco Central, que tem se mostrado preocupado, né, com isso. Mas assim, né, será que o Banco Central tem muito poder para combater uma inflação que vem de um petróleo alto? Enfim, é algo realmente complicado. E aí, nesse mês teve uma coisa que aconteceu que é ruim para a Bolsa, ruim para a gente, que é o seguinte: uh, desde outubro do ano passado, quando o Banco Central mostrava essa preocupação e o juro curto subia por causa de uma revisão de Selic que seria talvez um pouco maior do que esperado, o juro longo melhorava, o juro longo caía, o que é bom para a Bolsa. Né? Então chegou a bater uns 13% lá em outubro, estava 10,5% no começo do ano. Né? E aí, com todos esses problemas e o mercado começou a antecipar de como é que o governo vai lidar, por exemplo, com o problema dos combustíveis, né? E se teria algum problema fiscal, né? Um pacote grande, a gente já tem um cobertor curto, né? Um mato sem cachorro, né? Não tem espaço fiscal para dar subsídio, mas se não repassa também é muito ruim para a Petrobras. Enfim, é algo. Vamos ver qual que vai ser a decisão, mas o mercado do governo, mas enfim, o mercado já precificou uma piora fiscal por causa disso, né? Então você olha esse gráfico aqui na tela. Em verde é a estrutura de curva de juros hoje, né? Uh, e amarelo a do começo do ano. Então repara que a curva inteira foi para cima, a curta mais. Hoje já tem uma Selic terminal precificada tipo de 13,75, assim, algo bem acima do que era esperado. Vamos ver o que o Banco Central vai fazer em relação a isso. Mas a notícia ruim é a curva longa, né, que estava 10,5% e a curva inteira já está acima de 12%, o que não é legal. Mas também não ainda é um pouco melhor ou menos pior do que os níveis de estresse que a gente viu lá em outubro do ano passado. Né? Esse é o cenário, essa notícia ruim para o Brasil que a gente viu em fevereiro. Olhando um pouquinho para fora, né? Os Estados Unidos, de certa forma, teve uma chuva de dado forte. Tá? O payroll, né, que é a medida de emprego lá, tanto o de começo de fevereiro quanto agora, no começo de março, né, dado que eu estou gravando esse vídeo um pouco atrasado, a gente pode falar esses dados, vieram fortes. Inclusive o de março veio com um indicador chamado Average Hourly Earnings, né, que é mais ou menos
a inflação do salário, vai, que os dados vieram fortes em termos de emprego, mas o salário, a inflação do salário agora em março não subiu, o que é uma notícia boa, né? Mostra que a força de trabalho está voltando, né? Talvez por causa da melhora da Omicron, né? Mas os dados de inflação também vieram fortes, ou seja, uma economia forte, com inflação forte. Teve os resultados, né, em relação ao quarto tri, obviamente, né, um pouco de retrovisor aqui, mas os resultados também foram fortes, né, com lucro por ação consolidado crescendo mais ou menos, pouco acima de 25% contra uma expectativa de 20%, né? Ou seja, tudo isso junto fez com que o mercado começasse a precificar a maior chance de altas de juros por lá, né? E aí veio a guerra, né? A guerra que, por definição, é meio recessiva, aí bagunça um pouco essa análise, diminui um pouco a expectativa dos mercados em relação ao aumento de juro por lá. Vai ser interessante ver o que o Fed vai fazer agora em março, né? Chegou a ser o mercado chegou a precificar quase um aumento de 0,5% agora em março, agora já está bem abaixo disso. Vamos ver. A gente e a grande parte do mercado acha que o Fed está um pouco atrás do que deveria ter feito já, né? Behind the curve, como eles falam. Se eles não aumentarem de juros, vai ser esquisito. Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente deixa para as próximas semanas e a gente conta para vocês no próximo vídeo. Mas é isso. Nos Estados Unidos a economia continua forte, mas agora começa de fato a retirada de estímulos, aumento de juros, o que traz. Lembra a teoria do dólar smile que a gente vem falando nos outros vídeos? Traz talvez um pouquinho para uma economia menos pujante como era no passado, que isso potencialmente é bom para. Esse é um dos motivos que explica todo aquele fluxo de dinheiro que tem vindo para cá que eu tenho contado nos últimos vídeos. China, né? A gente sempre gosta de falar um pouquinho de China, porque é muito importante para commodities para a gente aqui. A China continuou com aqueles incentivos que a gente vem conversando aqui desde, sei lá, outubro, sei lá, desde o ano passado, né? E que fez com que a gente fosse aumentando commodities desde então, né? Aí acabou sendo útil nesse período de guerra, né? Ajudou a defender aqui o fundo. A China tá deixando claro como é um fenômeno, né, global que acontece, que é muito curioso, né? O que é a economia global, né? A economia global, cada país tem seus ciclos, né? Tem uma hora que um país está indo bem, outro está indo mal, outro está indo bem, outro está indo mal. A economia global é a soma, né, de todos esses países, né? E aí chegou o Covid, igual um videogame, né? Aqueles videogames, igual o Super Nintendo que eu jogava antigamente, o Covid apertou um reset na economia global, né? Todos os países foram mal juntos, né? E aí, obviamente, todos os países recuperaram juntos. E isso é positivíssimo para a commodity, que foi o que a gente viu um pouquinho lá no começo do ano passado, né? O minério lá acima dos 200, tudo aquilo ali. Depois, os países começaram a se diferenciar, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil já começou o nosso aperto monetário, o aumento de juros já tem um tempo, né? Já estamos perto, inclusive, do fim do ciclo de aperto monetário, né? Os Estados Unidos, como a gente já falou, está um pouco atrás da curva, está começando esse movimento de aperto monetário agora, né? Aí a China já está em outro patamar. A China está cortando juros, né? Como curioso como os países estão em períodos diferentes, né? E só para citar outro exemplo de estímulo que aconteceu agora em fevereiro, né? Mais ou menos no meio de fevereiro, né? Em algumas províncias grandes, relevantes, tá? Você tinha que dar 30% de pagamento inicial para você comprar um apartamento. 30% do valor do apartamento você tinha que dar ali na cabeça, e o resto você podia financiar. E eles diminuíram esse 30% para 20%, né? Que é um estímulo muito grande para melhorar o setor imobiliário. Então, esse tipo de coisa que a gente estava enxergando como volta de estímulo, inclusive estava incomodando o governo chinês, né? Lá antes da guerra lá. Aconteceu neste mês aquela história da China tentar derrubar um pouco do minério, o governo chinês preocupado com a alta dos commodities, tentar derrubar um pouco o minério no grito, né, tentando diminuir a especulação e outras medidas que a gente sabe, né, que não costuma dar muito certo, e com a guerra já mudaram totalmente a postura para, ao invés de tentar, né, reduzir a commodity, pelo contrário, garantir estoque, o que também contribuiu para a alta das commodities, né. Aliás, no exato momento, tá acontecendo a NPC, né, National People Congress, que é um congresso do partido, e na sexta passada, um premier, Lee Keqiang, não sei falar bem, no seu discurso, ele fala um pouco dos dados que eles esperam econômicos para o ano, né, e foram dados bons. Né, ele, por exemplo, ele disse que espera uma economia crescendo mais ou menos uns 5,5% de PIB para esse ano lá, o que é bem mais do que como eles estão indo mais agora. A gente tem que acelerar, entendeu? Então é uma notícia positiva, acima do esperado. Então, o vento a favor para commodities que a gente estava vendo que a gente fazia de querer ter já estava acontecendo antes da guerra. A guerra só amplificou tudo isso. Pois é, né? E sobre a guerra? Um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente tem que ter uma noção da seriedade
do que está acontecendo. Tem gente muito inteligente, tá? Que fala em potencial Terceira Guerra Mundial mesmo, né? E que nem teria começado agora com a Ucrânia. Uh, Teve um podcast maravilhoso que eu recomendo, que eu vi agora, chama Macro Voices, uh, e esse podcast entrevistou a doutora Pippa Malmgren, uma ex-conselheira da Casa Branca, e foi bem legal. E ela é uma das que falava, que tinha escrito que teria começado já uma terceira guerra mundial antes de começar isso agora, né? Uma guerra que não é nem fria, é uma guerra quente em lugares frios, né? Tipo, como no espaço, como assiste o podcast que eu recomendo, que é bem legal. E quando veio essa história da Ucrânia, isso só corroborou tudo que ela pensava. Então, de novo, não dá para subestimar o que está acontecendo. Então, o que a gente tem feito aqui? A gente tem feito bastante brainstorming, né? E tentando ver todas as implicações. A verdade, sendo muito honesto, é que a gente não sabe o que vai acontecer. Honestamente, acho que pouca gente sabe, né? É muito difícil, então é melhor a gente estar preparado. É melhor a gente tentar pensar nos cenários, ver o que pode acontecer e ser reativo e preparar o fundo em relação a isso. Então vamos pensar aqui um pouco junto, vamos tentar fazer um pouco desse brainstorming aqui juntos, a gente, dividindo alguns temas. Por exemplo, dólar, né? E o dólar também contra o real, né? É óbvio, longe de ser nossa especialidade aqui, a gente nem tem muita pretensão de acertar câmbio, vocês sabem que é algo bem imprevisível, mas pensando nos dois lados, o que é bom ou é ruim, né? Por que seria bom e por que seria ruim para o dólar? Contra o real, por exemplo, a gente continua vendo aquele fluxo gigantesco vindo para cá, tá? Isso não parou. O dado o dado de hoje, ou seja, de 2 dias atrás, já dá mais de 80 bi, né, de reais vindo só para nossa bolsa, que, só para vocês terem ideia, ano passado inteiro foi um pouco mais de 100 bi no ano inteiro e foi recorde. Esse ano, 2 meses, 80 bi. Então, de fato, tem esse fluxo que ajuda, a balança comercial está fortíssima, até por causa das commodities, né? As commodities estão fortes, ajudam muito a nossa balança, então isso é um pouco do lado positivo em relação ao real contra o dólar. Talvez também, se tivesse a história no ambiente um pouco mais recessivo global, que faça com que o Fed aumente menos o juro do que a gente espera, também deixa o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos maior, e isso também é bom para o real, né? Porque o tal do carrego, né, que o investidor gringo tem ao investir aqui, o diferencial desses juros fica ainda maior. Isso seria bom para o real. Do lado ruim, uh, ainda tem mais uma coisa que é do lado ruim para o dólar, né? Bom para o real, talvez. É, Alguns defendem a tese que essas sanções que de fato os Estados Unidos tomou no dólar, né, é um certo tiro no pé, né? Porque né, nas pessoas que têm essa teoria, né? Tipo, assim, que país vai confiar suas reservas, né, em uma moeda que pode ser confiscada a qualquer hora, né? Então isso seria, talvez, diminuiria um pouco a demanda pelo dólar, também está no lado que seria ruim para o dólar, ou bom para o real, ou ruim para o dólar, né? Por outro lado, lembra da teoria do dólar smile que eu já citei aqui agora, eu citei bastante nos últimos dias, né? Nos últimos vídeos, quando está super forte, o dinheiro vai para lá, a economia fica forte, o dólar fica forte, né? Aí quando está morno, que é mais ou menos a nossa aposta agora, ainda não mudou muito, vem para cá, o dólar fica fraco. Só que se ficar muito ruim, né, é o sorrisinho, é o dólar smile, uh, aí o dólar fica forte, porque todo mundo quer esconder dinheiro, quer guardar um pouquinho, aí o dinheiro vai para lá. Então a gente também, nesse brainstorming do que seria positivo ou negativo, se tiver escalar ainda mais, se a gente for realmente para um cenário de risk-off horrível, aí é o contrário, aí vira o dólar forte, e não é ainda o nosso cenário, mas né, vai saber do jeito que está acontecendo, a gente também não esperava que fosse escalar tanto, vai saber até onde pode ir. Então esse é, por exemplo, um exercício de brainstorming que a gente está fazendo. Outro, por exemplo, inflação, né? Tem um lado claramente excessivo numa guerra. Por outro lado, olha o que está acontecendo com as commodities, né? A gente já falou sobre inflação aqui no Brasil, né? O preço do petróleo e tudo aquilo ali. Então eu acho que essa talvez dá para concluir um pouco mais do lado altista, né? E o mercado, inclusive, já precificou isso, né? E imagina consequências, outros brainstormings que a gente tem tendo, como o que a gente chama de social unrest, né? Eu nem quero imaginar muito o que vai acontecer aqui se a Petrobras se ajusta o diesel em R$ 2, que é mais ou menos a defasagem hoje, é um pouquinho menos que isso. Isso é na Petrobras, então na bomba é bem mais. Enfim, realmente isso é algo que é muito inflacionário, né? Tudo aquilo. Fora eventuais choques de supply chain, né, na cadeia de suprimentos, causados pela guerra, então que também poderiam ser inflacionários. A gente tem um pouco mais certeza que este lado ganha este lado, essa essa parte do brainstorming. Tem vários outros que a gente tem feito, como, por exemplo, a desglobalização, que
que essa guerra traz, né? Porque vamos combinar que os países vão confiar um pouco menos uns nos outros, né? Alguns países, como a Alemanha, na transição energética, se abriram muito para a necessidade de gás russo, esse tipo de coisa. Então, será que isso, eu acredito muito que isso deve mudar aqui para frente. Várias outras brainstorms, por exemplo, ESG, né? O ESG talvez fique um pouco para depois, dada a dependência de petróleo, né? Outra, aceleração da transição energética, aumento de tensão entre Estados Unidos e China, né? Agora acabou de sair algumas notícias sobre os Estados Unidos preocupado com, né, com empresas chinesas que têm relação com empresas russas, e vamos combinar que tensões, a mesma tensão entre China e Estados Unidos, eu me preocupo bem mais que com a Rússia, porque a China é muito mais relevante. Uh, Outras consequências que a gente fica pensando aqui, será que o Ocidente não vai ficar mais unido, né? Será que talvez os Estados Unidos vai depender um pouco mais do Brasil? Enfim, são vários pontos que a gente pode debater e a gente tem feito isso bastante, até um exercício que eu gosto muito e que, né, qualquer opinião, sugestão sempre é muito bem-vinda, mas é tudo muito incerto, né? É muito mais que a gente faz exercício muito mais para a gente ficar preparado para ver o que pode acontecer por aí. E como navega, né, um cenário desse, e entrando um pouquinho agora na carteira, no que a gente tem feito, a gente vem navegando de uma forma muito parecida do que já vinha, tá? Por exemplo, é uma carteira extremamente balanceada, assim, a gente consegue ter coisas bem antagônicas e que a gente gosta, que se protegem, né? Por exemplo, a gente vinha, como eu já venho falando aqui, aumentado commodities ao longo desse tempo, que foi muito útil, foi muito bom para momentos como esse, né? Hoje 40, quase 40% da nossa carteira commodities. E aqui a gente tem vários em Minas, a gente tem petróleo, tanto em PetroRio quanto em 3R, a gente não tem Petro, a gente vendeu lá em janeiro, um pouco com medo do risco político. A gente tem Suzano e Klabin em papel celulose. A gente tem casos micro também que a gente coloca aqui na caixinha de commodities. Tem um caso super legal, que é um caso que a gente consegue fazer conta, né? Muito bacana, que é uma empresa chamada Tenaris, né? Ela faz tubo para investimento em petróleo, né? Ela tem mais ou menos 37% do mercado global desses tubos, ou seja, ela é bem importante, bem grande, e curiosamente a segunda maior, que é uma russa chamada TMK, que tem 17, bom, russa, não sei se ela vai tá tão bem agora, né, para fornecer tubo para quem for investir em petróleo. E a gente acha essa tese excelente porque a gente acredita que em momentos como agora, a gente achava que o investimento em petróleo estava super baixo, né? E agora isso ficou muito claro para todo mundo e as empresas devem acelerar investimentos em petróleo. Hoje mesmo o Biden falou sobre isso, né, sobre independência energética, e isso provavelmente vai beneficiar bastante a Tenaris, então a gente gosta bastante. Então esse é mais ou menos os 40% da carteira. Os outros 60 estão divididos mais ou menos em metade no que a gente chama das antifrágeis, a gente tem falado sobre isso já, por exemplo, setor elétrico e algumas outras, e a outra metade desses 60%, as atacantes, que a gente também vem falando bastante, como Apvida, Locamérica, Pets, Vivara, Mercado Livre, e é curioso porque uma carteira assim, né, diversificada e que a gente gosta de tudo, é raro momentos como esse. É que a gente realmente gosta de tudo isso, e eles se contrabalanceiam, né? Então, se a guerra escalar, provavelmente esse lado de commodities vai defender a carteira, deve ir bem e tal, e o lado das atacantes vai mal, né? Então, aqui tudo o composto a gente espera que defenda, vá melhor. Se agora a gente acorda com a guerra desescalando, melhorando e tal, e um rally no mercado, porque de fato teria, porque as ações são muito baratas, a gente tem que lembrar disso, as atacantes defendem a gente, né? A gente não fica para trás, tudo aquilo ali. Então, é assim que a gente quer passar essa fase, né? A gente ainda acha, ainda está com a teoria de que os valores são super baratos, a gente tem que estar exposto, a gente tem que estar comprado. Então, por exemplo, no Core Long Bias, a gente continua 100% comprado em ações brasileiras, só que a gente tem falado sobre isso desde o final do ano passado, algumas defesas lá fora. Né? Nada muito grande, táticas e tal, mas, por exemplo, chegamos até a 25% vendidos em Bolsa Americana aqui no fundo. Então o net long caía de 100% para 75%, só que 100% comprado aqui e 25% vendido lá. E uma coisa que a gente tem feito, um exercício que a gente tem feito sempre aqui também nessa tese do Brainstorm, é ser contrarian mesmo, né? Ou seja, ficar de olho para comprar coisas que nesses momentos de pânico, nesses medos do mercado, caiam bastante e não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Tentar aproveitar dessas coisas com um horizonte
um pouco mais de longo prazo, que vocês sabem que é como a gente gosta de trabalhar. De novo, a gente peço desculpa, o vídeo também ficou um pouco longo, dessa vez ficou mais perto dos 20 minutos de novo. Peço desculpa, agradeço muito para quem assistiu até agora. Muito obrigado por assistirem até aqui. Sugestões, críticas, muito bem-vindas. Se quiserem fazer um brainstorm aí sobre eventuais consequências de tudo que está acontecendo no lado geopolítico, escreve aqui embaixo que a gente lê. Quiser conhecer mais, galera, entra no nosso site encore.am de Asset Management ou aqui no QR Code. A gente está completamente à disposição. Muito obrigado e até o mês que vem.